Esther capítulo 3. Na semana passada, eu recebi uma avaliação da mensagem. Você percebeu que no boletim, na parte da frente, tem um espaço para as crianças e os adolescentes da nossa igreja. E por que não os adultos, né? Se você quiser anotar e depois me entregar, uma boa avaliação, eu agradeço. Um dos nossos juniores, não vou entregar quem foi, ele escreveu assim: nós estudamos Esther capítulo 2. Uma das coisas que me chamou a atenção foi que nós devemos crer de verdade e não adianta nada você fingir que é crente. Foi a anotação de uma criança de 11 anos. Por quê? Porque nós vimos alguns escondendo a sua identidade de crentes no capítulo 2 de Esther. Bom, eu já começo a mensagem de hoje fazendo um desafio para mim e para você. E se você disser não? O que é que pode acontecer se você disser não? Se você disser não para o pecado, se você disser não para um relacionamento imoral, se você disser não para uma amizade errada, se você disser não para aquele jeitinho brasileiro que todo brasileiro é tentado a fazer, se você disser não para sonegação de imposto, se você disser não para a corrupção que você vê acontecendo na sua empresa, se você disser não para o roubo, não para a mentira, não para a maldade, não para aquele convite para as baladas da vida, se você disser não para o álcool, não para os vícios, e se você disser não à relação sexual antes do casamento ou fora do casamento, se você disser não para colar na prova, se você disser não ao politicamente correto, à lacração da internet, se você disser não ao espírito consumista desse mundo, o que é que pode acontecer com você? Como é que os poderes desse século reagem quando alguém, em nome de Deus diz não? Não para tudo que esse mundo tem a oferecer. O que é que acontece com quem anda na contramão desse mundo? É o que nós vamos aprender em Esther 3. E prepare-se, porque de acordo com Esther 3, nós provavelmente vamos enfrentar duas reações. A primeira é raiva. A segunda é a maldade. Se você ousar dizer não para as coisas ímpias desse mundo, pode esperar o ódio do mundo e pode esperar a tentativa de destruição. Observemos a primeira reação do mundo, se nós dissermos não a ele. Versículos 1 a 6. Ele nos odiará. Olha o que diz o texto. Depois disto, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Se dissermos não ao mundo,
ele nos odiará. O nosso texto começa com um marco temporal. No versículo 1 você vê a expressão depois disso. Disso o quê? Para que a gente entenda o capítulo 3 de Esther, a gente precisa entender o que veio antes. E o que veio antes? Lá no capítulo 1, nós vimos que o rei Assuero, ou Xerxes, talvez esteja assim na sua Bíblia, ele era o maior imperador do maior império do 5º século antes de Cristo. E ele gostava de festas. Ele promove 2 festas muito grandes para convencer os seus generais e o seu povo a atacar os gregos. Os gregos eram um país pequeno, eles não tinham muita força política, mas ele quer conquistá-los. Então ele faz essas 2 grandes festas. Os gregos mataram o seu pai e Xerxes reúne a turma para esbanjar o seu poder, a sua riqueza. E a gente vê que no segundo dia no último dia da segunda festa, Assuero já está bêbado e ele pede para que a sua rainha Vasti seja apresentada diante de todos com a coroa real, provavelmente para expor a beleza de Vasti como seu maior troféu. A gente viu que Vasti se recusa. O rei fica cheio de raiva e ela é deposta do posto de rainha. Quando chegamos no capítulo 2, algumas semanas ou meses se passam, Assuero sente falta de Vasti. Mas a lei dos medo-persas não pode ser revogada. Então ele precisa de uma nova rainha. Os conselheiros dele sugerem que ele sequestre jovens donzelas bonitas de todo o império e tragam essas mulheres à sua presença, essas jovens à sua presença. E ele vai se deitar uma a uma até se decidir qual é a que ele quer que assuma o posto da rainha. É aí que surgem as figuras dos judeus Mordecai e a sua filha adotada Esther. Para prosperar na Pérsia, nós vimos isso no capítulo 2, eles preferem esconder a sua linhagem. Eles não dizem que faziam parte do povo de Deus. Mas ainda assim, Deus abençoa aqueles 2. Esther é escolhida como a nova rainha, Mordecai assume alguma espécie de posto político importante lá no palácio. Então a gente viu que o capítulo 2 termina com um dia comum de trabalho de Mordecai. Ele ouve uma conspiração de 2 eunucos, servos muito próximos do rei Assuero. Eles estão tramando matar o rei. Então Mordecai conta aquilo para Esther, Esther conta para o rei, é feita uma investigação, realmente aquilo é verdade, os 2 são enforcados, mas quando a gente espera que Mordecai vai ser reconhecido, recompensado, nada acontece. O rei não faz nada em troca do favor que Mordecai fez a ele. Apenas aquilo é escrito no livro das crônicas dos reis da Pérsia. Bom, ao que parece, no versículo 1, nós vemos que esse evento mostrou para Assuero que ele estava vulnerável. Ele tinha muita gente perto dele. O que ele faz? Ele decide engrandecer alguém. Uma pessoa que vai ser da sua extrema confiança, que vai estar abaixo apenas dele, vai ser o segundo em todo o império, vai ser o cargo mais alto de toda a Pérsia. Alguém que vai fazer uma mediação entre o rei e os demais oficiais. Alguém que vai filtrar uma ameaça, alguém que vai proteger o rei. Bom, quem é escolhido para o cargo deveria ser Mordecai. Mordecai acabou de salvar a vida do rei, mas não é Mordecai, ou Mardoqueu, talvez esteja assim na sua versão. A pessoa que é escolhida é um outro estrangeiro, ele é um agagita, diz o versículo 1, seu nome é Amã, filho de Amedata. Quem é Amã? A gente já vai descobrir daqui a pouco, mas por enquanto eu queria que você prestasse atenção. Só essas informações já são importantes para nos lembrar de que esse mundo nem sempre é justo. Esse mundo nem sempre é justo e principalmente para aqueles que fazem parte do povo de Deus. Você pode se esforçar para ser o melhor filho, talvez o melhor aluno, talvez o melhor funcionário, o melhor voluntário, e ainda assim pode acontecer que você não seja reconhecido, que os seus esforços não sejam valorizados pelos seus pais, pelos seus professores, pelos seus contratantes, pelos seus líderes e às vezes até pelo seu pastor. É claro,
Às vezes as coisas acontecem como deveriam. Sim, as pessoas reconhecem. Mas isso nem sempre acontece. Nem sempre os melhores são premiados. Nem sempre os melhores são elogiados e os maus são punidos. A vida nesse mundo que é quebrado por causa do pecado é uma vida de injustiças. Aliás, o que nós mais vemos nesse mundo são essas injustiças. Vários textos da palavra de Deus tratam a respeito do tema de que os ímpios prosperam. Aqueles que fazem o mal são elogiados. Aqueles que corrompem e são corrompidos são exaltados, são recompensados. Ao passo que aqueles que são justos, aqueles que buscam fazer o que é certo, são punidos. Muitas vezes são tolhidos. Esse mundo é injusto. É claro que o certo continua sendo certo a se fazer, mesmo que você não seja recompensado. Nós devemos nos esforçar por fazer o que é certo, porque nós tememos a Deus. Mas nós não podemos nos esquecer que esse mundo nem sempre vai reconhecer o nosso esforço. Não dá para ficar esperando justiça de um mundo injusto. Mas, como nós vamos ver nos próximos capítulos, Deus vê o que nós fazemos. Deus vê. E Deus, no tempo certo, há de recompensar, justamente. E é nisso que deve estar a nossa esperança. Deus vê. Nós veremos isso nessa história ao longo desses domingos. Bom, o versículo 2 chega e nós vemos que Assuero, ele não só coloca esse tal de Amã no cargo mais elevado da Pérsia, como ele ordena que todos aqueles que estão abaixo dele devam se inclinar e se prostrar perante o seu primeiro-ministro. Então, todas as vezes que as pessoas virem Amã, elas precisam se prostrar. Isso aqui mostra para nós que Amã não era uma pessoa tão respeitada assim, né? É preciso uma ordem para que as pessoas respeitem Amã. Isso aqui é interessante. Respeito ou honra não são coisas que a gente conquista na base da canetada, né? Não é a força. Respeito e honra são coisas conquistadas pelo exemplo de uma vida respeitosa e honrosa. Então, se nós não somos dignos de respeito através da nossa conduta, como é que a gente vai exigir que os outros nos respeitem? Bom, ao que parece, Amã, ele não está nem ligando para isso. Amã, ele só quer que as pessoas se prostrem diante dele, ele não está nem aí se quem está se prostrando o respeita ou não, desde que se prostre. É o que todos do palácio estão fazendo, mas há uma exceção. O versículo 2 nos diz que Mordecai não se inclina e nem se prostra diante de Amã. Espera aí, nós estamos falando do mesmo Mordecai do capítulo 2. Nós estamos falando daquela pessoa que tem escondido a sua origem judaica, que tem falado para sua filha adotiva também fazer a mesma coisa. Por que agora Mordecai toma essa postura? Porque agora ele toma uma atitude tão radical. Isso aqui é uma ameaça para ele, é uma ameaça para o posto político que ele conquistou com tanto esforço, né? Com tantas concessões. Ele está louco? O versículo 3 nos diz que é isso que os demais servos do rei querem saber. E eles perguntam para Mordecai: olha, por que você não cumpre a ordem do rei? Por que você não se prostra diante de Amã, como nós estamos fazendo, como todos os outros fazem? Faz sentido a pergunta deles. E você que está lendo esse texto, também está se perguntando: Mordecai, você abriu mão de tanta coisa para chegar aí. Você fez tantas concessões, e por que agora você não faz isso que estão te mandando? O questionamento dura alguns dias, nós vemos no versículo 4, mas Mordecai ignora o questionamento, ele não responde, até que os servos do rei relatam isso para Amã. E a intenção deles, bom, agora nós vamos ver se Mordecai continua tendo a coragem de não se prostrar diante de Amã. Por que esses servos aqui estão tão indignados com Amã? Por que eles querem provocar Amã? Para que levar o caso, tão indignados com Mordecai? Por que eles querem levar o caso até Amã? Para que Amã resolva a situação. O texto nos diz no versículo 4, no finalzinho dele, porque Mordecai lhes havia declarado que era judeu. Bom, aqui está a explicação. Quando o narrador
nos apresentou Mordecai, lá no capítulo 2, se você olhar rapidamente, capítulo 2, versículo 5, nós descobrimos que Mordecai, ele era benjamita, ele era da tribo de Benjamim, ele era descendente de Quis. Você sabe quem foi Quis? Quis foi o pai de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, lembra dele? Mordecai era benjamita, Mordecai era descendente de Saul. E o que isso tem a ver com a atitude de Mordecai aqui? Acontece que centenas de anos antes de Saul, um povo chamado de Amalequita, esse povo atacou covardemente o povo de Israel. O povo de Israel tinha acabado de ser libertado da escravidão no Egito, eles estão peregrinando, indo em direção ao Monte Sinai, para lá receber os 10 mandamentos de Deus, e no caminho, Êxodo capítulo 17 nos apresenta esse ataque, os amalequitas covardemente atacam o povo de Deus. Moisés, junto com Josué, eles lideram um exército que foi formado às pressas, e eles conseguem vencer, com a ajuda do Senhor. O tempo passa, e nos dias de Saul, e agora você lê essa história em 1 Samuel capítulo 15, acho que o Rafael pregou ele esse ano. Deus ordena que Saul destrua todos os amalequitas, tudo que eles tinham. Por quê? Por causa daquele evento, por causa da covardia deles, por causa do ataque deles injustificado. E Saul então recebe essa ordem, ele avança contra os amalequitas. Saul mata a maior parte deles, mas ele poupa o melhor do gado, e ele poupa o rei dos amalequitas, o rei Agag. E ele aqui está contrariando o que Deus disse. Deus disse para matar todos aqueles inimigos, e por causa dessa obediência parcial, a gente descobre que Saul perde o direito de ser rei em Israel, junto com toda a sua descendência. Os benjamitas não serão mais reis em Israel. E é aqui que nós chegamos no nosso texto. Se você reparou, o versículo 1 diz que Amã é descendente de Agag. Amã é agagita. Amã vem da linhagem real dos amalequitas. Os amalequitas são inimigos do povo de Deus há muito tempo. E Mordecai é descendente de Saul. Saul foi um benjamita. Mordecai faz parte daquela tribo que perdeu o direito de reinar sobre Israel, porque o seu rei, o rei Saul, não destruiu totalmente o povo amalequita. Portanto, o que nós estamos presenciando nesse texto aqui é uma rivalidade milenar acontecendo. Mordecai, enfim, está fazendo aquilo que Saul, o seu antepassado, deveria ter feito. Mordecai está resistindo. Mordecai está combatendo os amalequitas. Os amalequitas não deveriam existir. Eles foram responsáveis por muito sofrimento ao povo de Deus. Então a recusa de Mordecai não é tanto de cunho religioso aqui, porque talvez você esteja imaginando, não, isso aí não podia se dobrar diante de pessoas, porque isso seria um culto a pessoas. Talvez isso aqui esteja dentro do texto, mas a questão de Mordecai é mais de se fazer o que é certo diante de Deus. Saul fraquejou diante de Agag. Mordecai está vendo, todo Israel pagou por conta daquilo, ele não vai fazer o mesmo. E isso reacendeu a chama daquele conflito entre as duas descendências. Por isso aqui nos versículos 5 e 6, quando Amã descobre a recusa de Mordecai, ele se enche de raiva e ele decide matar Mordecai. Mas não só Mordecai, ele se lembra de todo o conflito das gerações e ele decide matar os judeus, todos os judeus que vivem não só ali na capital, mas vivem em todo o império de Assuero, as 127 províncias. Amã quer matar todos os judeus como vingança pelo que Israel fez ao seu povo no passado. Enfim, Mordecai assumiu a sua identidade perante todos. É claro que foi necessário um conflito vir à tona, surgir, para que ele tivesse essa coragem, mas ele fez isso, mesmo depois de tanto tempo escondido, mesmo depois de tantas concessões, Mordecai assumiu. E perceba, não era uma decisão fácil para Mordecai. Ele estava bem estabelecido ali em Suzã. Suzã era a capital do império. Mordecai tinha a sua filha, que havia se casado com o rei. A sua filha se tornou rainha.
Mordecai ocupava um alto cargo no governo, Mordecai estava bem, a vida dele estava tranquila, bem estável, e tudo isso foi conquistado, claro, com base no seu silêncio religioso. Ele teve que ficar quieto, ele não pôde contar que era judeu, eles não assumiram isso. Talvez se eles tivessem falado desde o começo, talvez não teriam subido tanto na carreira, não teriam subido tanto na sociedade. Mas quando o agagita Amã surge no cenário, Mordecai precisa se pronunciar. Mordecai não pode apoiar esse homem. Esse homem é um inimigo do povo de Deus. O seu antepassado Saul falhou. Saul falhou em exterminar aquele povo, e isso causou muitos sofrimentos a Israel. Então Mordecai diz: basta. Alguém precisa dizer não. Eu não vou me dobrar àquele que se opõe a Deus, se opõe ao povo de Deus, mesmo que aqueles que vieram antes de mim não tenham feito isso, eu não vou me dobrar. Querido irmão, querida irmã que está me ouvindo hoje, se você faz parte do povo de Deus, mesmo que você tenha escondido a sua identidade de cristão, talvez por várias vezes, por muito tempo, se você tem escondido a sua identidade como seguidor de Jesus e feito muitas concessões para chegar até onde você chegou hoje, você precisa saber que haverá um momento, se é que esse momento já não chegou na sua vida hoje, haverá um momento em que você vai ter de dizer não. Haverá um momento na vida do cristão que, mesmo que os seus pais não tenham feito isso, mesmo que ninguém ao seu redor esteja fazendo isso, que você vai ter que dizer não. Não ao sistema desse mundo, não ao estilo de vida desse mundo, não aos valores e às práticas desse mundo, não à maneira que esse mundo trata as pessoas, não aos vícios, não aos pecados, não. Na vida de todo crente, chega a hora de tomar uma decisão. Chega uma hora que a ruptura tem que acontecer, que a negação ao mundo hostil a Deus precisa acontecer. Eu sou de Jesus, e eu não vou fazer o que todos aqui fazem. Não vou fazer. Mesmo que isso custe o meu emprego, mesmo que isso custe a minha reputação, mesmo que custe os meus privilégios, mesmo que custe o respeito que eu conquistei, mesmo que custe a minha renda, mesmo que isso custe o meu futuro, mesmo que isso custe a minha paz e a minha estabilidade, seja o que for, eu não vou fazer o que os inimigos de Deus querem que eu faça. Mesmo que eu tenha de desobedecer a uma ordem do Estado, a uma lei de Assuero, eu não vou desobedecer a Deus. Sabe o que vai acontecer se você disser não? Sabe como esse mundo vai reagir? Na maioria das vezes esse mundo vai reagir como Amã, com ódio, com raiva de você. Quem já está assimilado pelo sistema, como aqueles servos do rei, vai olhar para você e não vai aceitar a sua recusa. As pessoas ao redor vão começar, dia a dia, tentar fazê-lo desistir da sua decisão. Não é bem assim, você está sendo fanático, está sendo radical, isso é exagerado. Eles vão provocar você, eles vão questionar você, eles vão ameaçar você, eles vão entregar você. Mas como Mordecai, você pode aprender que dá para resistir. Dá para resistir, mesmo que você já tenha falhado em fazer isso antes. Você não precisa dar ouvidos às ameaças, você não precisa mais esconder a sua fé, e você pode começar a se comportar, enfim, como parte do povo de Deus. Faça isso, mesmo que por tantas vezes você tenha se escondido, sempre há tempo. Sempre há tempo de nós fazermos o que Deus espera de nós, mesmo que a gente tenha errado no passado. Então hoje, não perca a oportunidade de dizer não. Não para esse mundo, chega. E sim para Deus. Sim para a vontade de Deus, sim para aquilo que Deus quer de mim. Faça isso, apesar dos fracassos seus até agora. Mas ao fazer isso, não espere outra coisa desse mundo
a não ser o ódio, a raiva e a oposição. Mesmo que essa raiva venha de pessoas que te amavam tanto antes, pessoas que te abraçavam, pessoas que te valorizavam, cresceram com você, mas talvez no primeiro momento em que você disser não vou fazer mais, aí você vai ver o que é ódio, aí você vai ver o que é oposição. Se nós dissermos não ao mundo, a primeira reação é que ele nos odiará. Não só isso, mas se nós dissermos não ao mundo, a sua segunda reação é que ele tentará nos destruir. Ele tentará nos destruir. Olha os versículos 7 até 15, na sequência do texto. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado o Pur, isto é, fizeram um sorteio na presença de Amã para determinar o dia e o mês, e foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel sinete e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, inimigo dos judeus, e lhe disse: fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. No dia 13 do primeiro mês, chamaram os secretários do rei, e segundo tudo o que Amã havia ordenado, se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo. A ordem devia ser endereçada a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Foi escrita em nome do rei Assuero e selada com o anel de sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para que, num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia. Os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente, e a lei foi proclamada na cidadela de Suzã. O rei Assuero e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Se dissermos não ao mundo, ele tentará nos destruir. Mais uma vez, o nosso trecho começa com uma indicação temporal. O versículo 7 diz que é o primeiro mês do 12º ano do reinado de Assuero sobre a Pérsia, mais ou menos 5 anos depois que ele se casou com Ester. O que acontece nesse dia? Por ordem de Amã, o Pur foi lançado. O que era isso? Pur significa sorteio. Era assim que os persas acreditavam que os deuses ou o acaso decidiam as coisas. Então Amã quer saber a opinião das divindades sobre quando é que ele deve matar os judeus, todos os judeus. Os dados caem, a sorte, no 12º mês daquele mesmo ano. Então dali 11 meses vai ser o tempo em que Amã vai ter que esperar para ver o seu plano maquiavélico se cumprir. 11 meses que os judeus vão continuar vivos, pouco mais de 330 dias. Imagine você, só mais 11 meses de vida. O que você faria? Bom, Amã já tem a data, falta apenas convencer o rei Assuero. A gente sabe pelo livro que a gente tem lido
que esse talvez é o passo mais fácil, convencer esse homem a fazer maldades. Bom, Amã se apresenta ao imperador com 2 argumentos. O primeiro argumento está no versículo 8. Ele acusa os judeus. Ele diz: olha, há um povo espalhado pelo seu reino, um povo que tem leis diferentes de todos os outros povos, e por isso esse povo não cumpre as suas leis. Portanto, rei, não convém tolerar esse povo. Perceba, nem tudo o que Amã está dizendo aqui é mentira. Sim, os judeus têm uma lei diferente de todos os outros povos, tem a lei de Moisés. Mas não é verdade que os judeus desobedeciam a todas as leis de Assuero. Pelo que nós temos lido nesse livro, só Mordecai descumpriu uma ordem específica de se dobrar diante de Amã. E também é mentira que eles são um problema para Assuero. Não, eles são um problema apenas para Amã. Tanto é que no capítulo 2, Mordecai acabou de salvar a vida do rei. Então eles não são um problema para Assuero, são um problema para Amã. Queridos, é verdade sim que o povo de Deus tem uma lei diferente de todos os outros povos. A igreja de Jesus tem a palavra do único e verdadeiro Deus. É isso que torna os cristãos diferentes de todos os outros povos ou religiões. Todos contêm livros escritos por pessoas que morreram, livros falhos, livros contraditórios. Só o povo de Deus tem uma palavra que, mesmo que escrita por homens, foi inspirada pelo próprio Deus, que não tem um erro sequer em toda a sua extensão, que tem toda uma linha de história do início ao fim. Só o povo de Deus tem a palavra de Deus. Sim, nisso eles são diferentes de todos os outros povos, mas não, isso não significa que o cristão ele desobedece a todas as leis que os homens fazem. Não, eles só deveriam desobedecer às leis que entram em conflito com a palavra de Deus. Se não entram, eles devem se submeter às autoridades. E também é mentira que os cristãos verdadeiros oferecem risco às autoridades, aos reis. Não, os cristãos verdadeiros aprendem pela palavra que devem orar pelas autoridades, devem se submeter às autoridades. Pelo contrário, cristãos verdadeiros querem o maior bem das autoridades, diferente de muitas religiões, que querem acabar com o sistema, que querem fazer com que todos se dobrem aos seus princípios, mesmo que à força. Os cristãos não são esse povo. O segundo argumento de Amã está no versículo 9. Ele faz uma proposta para Assuero. Ele diz: olha, ordene que esse povinho aí, perceba que Amã, ele sequer cita que o povo ao qual ele está falando são os judeus, que esse povo seja morto. E Amã é ousado, ele diz: eu ainda vou recompensar os assassinos, eu vou tirar dinheiro do meu bolso para incentivar esse negócio. Interessante, Amã está disposto a gastar parte da sua fortuna para incentivar a morte do povo de Deus. E agora ele falou a língua de Assuero. Assuero gosta de dinheiro, gosta de poder. E se o povo ganhar mais dinheiro, ele vai poder lucrar mais, porque ele vai cobrar mais impostos. Então, Assuero não pensa 2 vezes. Ele dá o anel dele, que representava a autoridade do rei, e ele diz: Amã, faz o que você quiser. Então, é no versículo 10 que nós vemos que Amã é identificado como inimigo dos judeus. Repare, o rei aqui, ele sequer está perguntando que povo que é. O rei Assuero simplesmente está fazendo vistas grossas. Ele está confiando no seu conselheiro. Ele não está nem aí se vai morrer adulto, criança. Ele simplesmente diz: vai lá e faz o que você quiser. Mais uma vez, o narrador dessa história aqui está nos mostrando que, apesar de deter todo o poder do maior império do Oriente, maior império do mundo naquela época, Assuero é alguém completamente fraco. Assuero é alguém controlado pelo próprio ego. Ele é dependente da aprovação dos outros, da opinião dos outros. É alguém que se vê dominado constantemente pelo álcool. Está sempre do lado de uma garrafa, você reparou? Assuero, ele não tem o respeito nem da sua esposa, e ele é facilmente enganado, facilmente manipulado pelos seus conselheiros. Até o seu braço direito o dobra. Assuero não tem vontade própria. Queridos, assim são os ricos e poderosos desse mundo.
Eles até, sim, ocupam posições de autoridade sobre as pessoas, podem ter muito mais dinheiro do que talvez você sonhe em conquistar um dia, mas eles não passam de meros mortais. Eles podem, sim, causar ameaças a nós, talvez danos à nossa vida, mas eles são tão limitados e frágeis como cada um de nós. A Covid veio aí para mostrar isso. Dinheiro nenhum fazia com que alguém saísse de um leito de hospital. Assim são os poderosos desse mundo. Não vale a pena investir tudo que a gente tem, tudo que a gente é, para ser igual a eles, ou para ter o que eles têm. Tudo isso, no final das contas, é ilusão. Tudo isso é vaidade, não passa de fumaça. No fim da história, os poderes desse mundo são inúteis, são fracos. Amã consegue o que queria, a gente vê no versículo 12 até o 14. Então ele tem a data do extermínio, aquela data que foi indicada pelos deuses por meio do sorteio. Agora ele tem a aprovação do rei, só falta o decreto, e é o que ele manda fazer. Em todas as 127 províncias, cada governador vai receber uma carta escrita para todas as línguas faladas no império, e chega a seguinte ordem: olha, dentro de 11 meses, todo judeu, seja adulto, seja velho, seja criança, todo judeu deve ser morto, e não vai ser pela polícia, não vai ser pelo exército, vai ser pelo seu próprio vizinho. Então, se você tem um vizinho judeu, e se você quiser matar o seu vizinho judeu, você vai ser recompensado. Você pode ficar com o que é dele. Então, se a grama do seu vizinho judeu é mais verde que a sua, pode roubar a casa dele, pode roubar os bens dele, mas primeiro mata ele, mata assim com bastante ódio e deixa bem mortinho da Silva. Então preparem-se para o dia da matança. Parece aqueles filmes, de terror, o dia do expurgo, um dia que é permitido matar judeu. Parece que fizeram isso várias vezes na história, não é? Não começou desse século, não começou do século passado. Como é que as pessoas reagiram a essa ordem? Como é que você reagiria a uma ordem dessa? Entre o povo de Suzã, ali na capital, nós lemos, houve uma grande perplexidade, foi uma confusão tremenda. Mas, em contrapartida, entre Assuero e Amã, aqueles que estão no palácio, nós vemos um contraste. Houve grande bebedeira. Eles se assentam para beber, com tamanha insensibilidade. Há um comentarista que destaca 3 tipos de mal presentes nesse texto. Primeiro, há o mal presente em Amã. E talvez você está com a cara assim de nojo ao ver o que Amã está fazendo. É um mal simplesmente cruel, sem qualquer tipo de misericórdia. Um mal que não liga para o sofrimento ou para a morte de inocentes, desde que as suas vontades sejam atendidas. Tem muitas pessoas no nosso mundo que fazem o mesmo. Há muitas pessoas que não se importam se vão fazer os outros sofrer. Há muitas pessoas que apenas querem vencer na vida, querem ter o que sempre sonharam ter, ou querem fazer o mal. Não importa se os outros vão sangrar, não importa que os outros morram, desde que aquilo que você quer seja cumprido. É isso que nós vemos na televisão, diante de crimes cruéis. Há muita maldade nesse mundo. Mas deixa eu falar bem baixinho, é isso que a gente vê em um aborto também, não é? Eu quero o que eu quero. Tanto faz se para ter o que eu quero eu tenho que matar alguém. Esse é o primeiro mal desse texto, o mal presente em Amã. Mas há um segundo mal, que é um mal mais velado, mais escondido, que é o que está presente em Assuero. Mas é tão terrível quanto o de Amã. Porque o que Assuero faz? Assuero está fingindo que não vê. Ele finge que não vê a calamidade que Amã está propondo para ele. Ele simplesmente não investiga. Ele não quer saber que povo que é. Ele não pergunta. Ele só diz: Amã, eu confio em você, faz o que você quiser. Queridos, hoje em dia tem muita gente que faz o mesmo. Hoje em dia tem gente que diz: não, eu não sou tão mal assim, mas faz vistas grossas, passa pano, finge que não está vendo a maldade que acontece bem diante dos seus olhos. Quantas pessoas preferem não ver,
preferem fingir que não está ali, preferem esconder a maldade, preferem desviar o olhar, tão diante de uma injustiça, algo cruel que está acontecendo, e passa vista grossa, finge que não está ali, dá de ombros, ao invés de tentar fazer alguma coisa, talvez delatar, contar para alguém, levar para a polícia, tentar impedir, simplesmente dá de ombros, está pensando só em si mesmo. O que eu vou ganhar com isso? Por que eu vou me meter nesse negócio? Não. Quantos não são os que no nosso mundo, em troca de algumas moedas, algumas migalhas, talvez alguns benefícios, não votam em candidatos com valores anticristãos? Estão passando pano, vistas grossas. Quantos não são nos nossos dias que votam, ou que compram mercadoria roubada? Esse celular foi tão baratinho. Você sabe de onde veio esse negócio? Não, é melhor nem saber. É igual comer salsicha, né? É melhor não saber como é feito, eu sei que eu gosto. Você está comprando uma coisa tão barata, você acha que é assim? Se isso não foi roubado, está sendo produzido por alguém que está em trabalho escravo, e você está passando vistas grossas sobre isso. Quantos não são nos nossos dias que aprovam leis que ferem princípios bíblicos? Mas é porque eu vou ter algum benefício nesse negócio. Você está aprovando maldade, está fazendo igualzinho a Assuero. Há uma terceira maldade presente nesse texto que fica meio escondida, mais até do que a de Assuero, que é o mal presente nos cidadãos do império. A gente sabe um pouquinho mais para frente que vai ter gente que vai querer matar o judeu. Talvez nem todos os que ouviram esse decreto aqui se animaram, mas certamente havia aqueles que, mesmo parecendo boas pessoas no dia a dia, estariam amolando as suas facas e esperando, esfregando os dedos aqui, esperando o dia chegar. Aquele judeu vai ver. Talvez por vingança, talvez para ficar com o que era daquele povo. Imagine se essa ordem fosse emitida hoje em dia. Olha, no dia tal, daqui 11 meses, sai no Jornal Nacional, interrompendo a sua novela, o decreto que diz assim: daqui 11 meses, todos os que tiverem vizinhos cristãos podem atirar para matar. Podem matar os crentes e ficar com o que é dos crentes. Como é que as pessoas ao nosso redor reagiriam? Você consegue imaginar? Como é que os seus vizinhos te tratariam? Será que eles te identificariam como cristão? Talvez você está escondendo tão bem que se livraria desse negócio. Como é que você ia reagir em relação a outros cristãos? Queridos, a possibilidade de se vingar de alguém, ou a possibilidade de ficar com o que é dos outros, revela aquilo que há de pior nas pessoas, revela a maldade que está nos seus próprios corações. Deixa eu dizer, você pode até parecer ser uma boa pessoa, mas se houvesse uma lei que permitisse que você fizesse o que você quisesse, talvez até machucar alguém, aquela pessoa que te incomoda, sabe aquela pessoa do trabalho, sabe aquele seu parente, sabe aquele teu vizinho, sabe aquele irmão da igreja, sabe aquele pastor? Se eu pudesse, talvez ficar com o que é dessa pessoa, você sempre quis, você sempre sonhou, basta apenas atacar. Quem garante que você não vai fazer o mesmo? Você acha que não faria? Quem garante? No final das contas, todas essas maldades, a maldade de Amã, a maldade de Assuero, a maldade do povo, podem ser vistas no nosso mundo e às vezes até mesmo dentro de nós, e isso é o que nos assusta. Mas eu não quero que você perca de vista o que está acontecendo no todo nessa passagem. Tudo isso aqui só aconteceu porque Mordecai disse não. Esse homem decidiu se recusar a honrar Amã, que é o inimigo de Deus. Isso só despertou o ódio e desencadeou uma sequência de maldade,
a tentativa de destruição por completo de todo o povo de Deus. É isso que acontece quando a gente decide dizer não para esse mundo. Esse mundo não só vai nos odiar, mas ele vai tentar nos destruir de alguma forma. Ou vai tentar destruir a sua reputação, ou vai tentar destruir o seu emprego, talvez a sua saúde. Esse mundo vai tentar destruir o teu casamento, só porque você disse não. Vai tentar destruir os teus filhos, tua família. Vai tentar destruir a tua igreja. Você acha que está brincando de ser crente? Você acha que quando você disser não para esse mundo, não haverá contra-ataque contra a igreja de Jesus? Você acha que à medida que a gente vai avançando o terreno contra as trevas, evangelizando pessoas se convertendo, não vai ter contra-ataque? Vai vir retaliação. Esse mundo vai atacar a igreja, vai querer dividir a igreja, vai querer fazer brotar pecado dentro da igreja. Haverá o ataque e a tentativa de destruir o nosso futuro, de destruir a nossa esperança. Não ache que você vai conseguir sair do esquema desse mundo sem que esse mundo retribua, sem que esse mundo tente te destruir. Afinal de contas, é isso que esse mundo tenebroso faz. Esse mundo nos seduz para que a gente participe de todas as suas maldades. Mas quando a gente se recusa, esse mundo se volta contra nós. E ele contra-ataca com a intenção de destruir. Se dissermos não ao mundo, ele vai tentar nos destruir. Essa é a segunda reação. E tudo isso serve para nos lembrar que é uma batalha cósmica em curso. E todos nós fazemos parte dessa batalha, quer você queira, quer você não queira. É um conflito de descendências. Um conflito que teve a sua origem, não em Susã, entre Amã e Mordecai. Não na época de Israel, entre Saul e os amalequitas. Não na época de Moisés. Mas é um conflito que surgiu lá no Jardim do Éden. Desde o princípio. Lá no jardim, o nosso maior inimigo, Satanás, conseguiu convencer os nossos primeiros pais a dizer não. Mas eles disseram não para Deus. Eles viraram as costas para Deus. O cuidado amoroso do Deus que havia os criado. E desde então, de costas para Deus, a humanidade passou a desfrutar da maldade do inimigo. A maldade que estava na serpente passou para dentro de nós. O pecado é o responsável por tanta dor, por tanto sofrimento, por tanta morte que nós vemos nesse mundo. E por causa disso, todos os homens, sejam eles adultos, idosos, crianças, todos estão de costas para Deus, estão fugindo de Deus e são merecedores do juízo de Deus. Por isso todos morrem. Diferente do decreto de Assuero, que é injusto, Deus não é injusto. Deus não é injusto em destruir toda a humanidade por causa da sua maldade. É o que nós merecemos. Mas esse Deus, que é justo, também é amor. Esse Deus deu um jeito de nós não sermos mortos por causa da nossa maldade. E esse jeito tem um nome. E esse nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus veio a esse mundo para consertar as coisas. Mas porque Jesus se recusou às tentações do pecado, as pessoas, influenciadas por sua maldade, influenciadas por Satanás, elas odiaram Jesus. E elas tentaram destruir Jesus. Houve um até que aceitou algumas moedinhas para traí-lo. Houve outros que acusaram ele falsamente, como fizeram com o povo judeu nessa história. E então ele foi crucificado. E naquele momento, pareceu que o inimigo tinha vencido. O Filho de Deus está morto, a maldade venceu, as trevas venceram. Mas de uma forma estranha e uma forma improvável. Tudo isso fazia parte do plano de Deus desde o princípio. Porque quando Deus castigou a serpente lá no jardim, Deus prometeu para a serpente que a descendência dela seria derrotada pela descendência da mulher. Antes dessa vitória final, a descendência da serpente daria um golpe na descendência da mulher, mas finalmente seria vencida. Foi isso que aconteceu na cruz. Na cruz o inimigo deu o seu golpe, o mais poderoso que ele conseguia,
ele pendurou Jesus naquela cruz. E ali, achando que ele tinha vencido, mas no final das contas, Jesus estava no controle de tudo o tempo todo. E Jesus entregou-se voluntariamente, entregou a sua vida ao Pai. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus permitiu que aparentemente o mal vencesse? Porque diante de Deus, naquela cruz, Ele assumiu sobre si o nosso pecado, assumiu a nossa maldade, assumiu a nossa culpa. Na sua morte, Jesus nos substituiu diante de Deus. Ele foi destruído em nosso lugar. E não só isso, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o inimigo. E se nós cremos na obra de Cristo, Ele não só nos garante o perdão definitivo por todos os nossos pecados, mas Ele garante também a vitória final contra a maldade e contra a morte. Todo aquele que crê em Jesus, mesmo que sofra nas mãos do mal nesse mundo, mesmo que morra nas mãos do mal desse mundo, todo aquele que crê em Jesus um dia vai ressuscitar com Jesus. E nesse dia vai viver para sempre ao lado de Jesus, em um mundo justo, em um mundo de paz, um mundo de amor. Todos nós participamos dessa história, queridos. Todos nós. Ou nós estamos do lado do inimigo, que já foi derrotado, vivendo nos nossos pecados, imersos nos valores, nos desejos desse mundo, ou nós estamos do lado do Rei vencedor, o Rei Jesus Cristo. Portanto, eu tenho que terminar com duas palavras. Se você nunca se rendeu ao Senhor Jesus, saiba que você está do lado perdedor. Você está do lado de Satanás, está do lado de Amã. E um dia você vai ter o mesmo destino que todos os inimigos de Deus na história e do povo de Deus vão enfrentar: a destruição no inferno. O inferno existe, o inferno é real. Mas hoje Deus está te oferecendo a chance de dizer não. Não para tudo isso. E sim para Deus. Basta vir até Jesus, basta confiar em Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Peça perdão para Deus por cada um dos seus pecados e ame a Jesus acima de todas as coisas. Comece hoje a seguir a Jesus. Só isso é capaz de te mudar de lado na maior e mais importante batalha de todos os tempos. A segunda palavra é para você que já se rendeu ao Senhor Jesus. Lembre-se, se você já se rendeu a Jesus, lembre-se de que você está do lado vencedor. Você está do lado vencedor. Por mais que a vida nesse mundo seja difícil, você enfrenta sofrimentos, você enfrenta doenças, você enfrenta a morte. Por mais que a luta para rejeitar os convites desse mundo seja enorme, um dia tudo isso vai valer a pena. Um dia você vai ressuscitar. Um dia você vai habitar por todo sempre com o Rei dos Reis. Por isso, coragem. Anime-se. Por que essas coisas têm abatido você? Você já foi perdoado. Você já foi redimido. Você já é livre para dizer não. Esse mundo não precisa mais te escravizar. Você não precisa mais viver perdido como os perdidos desse mundo. Em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, Deus te oferece todas as forças necessárias para vencer o pecado. Basta clamar a Ele, basta buscá-lo em sua palavra, obedecer a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, seja como esses mensageiros de Assuero aqui, só que de maneira inversa. Você reparou? O decreto do rei foi emitido a todas as províncias, e o que os persas mais se orgulhavam era o seu correio, o seu serviço de entrega de cartas. Então aqueles mensageiros vão a galope pelos quatro cantos do reino, anunciando más notícias, notícias de morte. Chegará um dia em que poderão matar os judeus. Mas você pode ir pelos quatro cantos dessa terra como um representante não do reino da Pérsia, mas do reino do céu. E não levando más notícias, mas levando boas notícias. Notícias de vida eterna. A notícia de que essa vida só é possível por causa da morte e ressurreição do Filho de Deus.
Então fale dessa mensagem para as pessoas, porque só essa mensagem é capaz de mudar o ódio ou a maldade das pessoas em amor e justiça. Querido, se você disser não, o que pode acontecer? Bom, os poderes desse mundo reagem com ódio e com tentativa de destruir, para todo aquele que em nome de Deus diz não para o mundo. Com certeza, em cada desafio, cada luta, os inimigos poderão te atacar com todas as suas forças, com todas as suas armas. Mas Deus sempre vai tratar o seu povo com misericórdia. Sempre vai tratar o seu povo com graça. Mesmo que o capítulo termine e a gente não veja isso. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Talvez hoje você vai sair daqui dizendo, mas parece que não está. As coisas não mudaram. Onde está Deus? Deixa eu só deixar para você uma coisinha que talvez você deixou passar no texto. Você acha que foi por sorte, mera sorte, que a data do extermínio dos judeus foi escolhida? Você acha que o pur para os judeus serem mortos de 11 meses foi ao acaso? 11 meses para que Deus faça alguma coisa, para que alguém faça alguma coisa, e vai fazer. Algo vai acontecer, queridos? É claro que não. Provérbios 16:33 diz, para fazer um sorteio, são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Olhe para esse texto e lembre-se de que quem determinou estes 11 meses não foram a sorte, não foram as divindades persas, foi o Senhor da história. Foi o Deus soberano. Deus está trabalhando, mesmo que você não veja. O que vai acontecer? Venha domingo que vem para descobrir. Ou leia Esther em casa. Oremos, queridos. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que tanto nos anima, nos encoraja, mesmo diante de notícias que não são tão boas assim, de que esse mundo não aceitou Jesus e certamente não aceitará aqueles que seguem a Jesus. Mas podemos descansar nas boas novas, nas boas notícias, de que por causa do que Jesus fez, nós passamos de lado. Nós estamos do lado vencedor e a vitória já foi decretada naquela cruz. Um dia nós venceremos contigo, Senhor. Que isso anime o nosso coração. Nos dê forças e coragem para dizer não para esse mundo e enfrentar o seu ódio e as suas tentativas de destruição. Senhor, eu oro para que através do nosso testemunho, da nossa vida, outras pessoas também possam encontrar a salvação. Dá-nos graça, Senhor, para que até o dia em que o Senhor nos reunir no novo céu e na nova terra, vivamos, para que até esse dia vivamos de modo digno da nossa vocação, sem nos esconder. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.